Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje é dia 5 de abril de 2024. E nesse horário nós estudamos essa obra, Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. E, estudando essa obra, nós estamos no capítulo 8, terceira parte do capítulo 8, sétimo parágrafo, tá? No sétimo parágrafo. Quem puder pegar aí o livro dos médios rapidinho, pega para mim, por favor, tá? Eu vou pedir, Denise, você, por favor, pode fazer a prece de abertura? A Denise me ouviu? Oi? Faz a prece de abertura, por favor, Denise. Sim. Eu fui procurar o mecanismo da mediunidade. Domínios da mediunidade. Nos domínios, eu só tenho o mecanismo. Eu não sei onde eu... Não sei, eu não levei lá para o centro porque eu não precisava. Mas deixa para lá. Não adianta. Quando é assim, minha filha, não adianta. Esquece que daqui a pouco você acha, quando não quiser mais. Então vamos fazer a prece. Pai amado, mais uma vez aqui estamos, Senhor, com os nossos corações gratos a Ti, por mais essa oportunidade de aqui estarmos juntos, estudando, lendo, pensando, refletindo, Senhor, nessas maravilhas, maravilhosas lições, maravilhosas leis que nos auxiliam a caminhar pelo caminho reto e dentro das nossas possibilidades, dos nossos desenvolvimentos, do nosso progresso. Então, Pai, obrigada pela companhia desses irmãos que conosco vêm juntar a nós nessas reflexões, nos inspirar, nos auxiliar a esclarecer de forma verdadeira, mais verdadeira possível, dentro das nossas compreensões, né? Então, muito grato, Senhor. Muito gratos por aqui estarmos, por mais essa oportunidade de existência e desse relacionamento lindo com esses amigos que nós temos por aqui perto de nós, encarnados, e esses desencarnados que sabemos que nos acompanham, nos auxilia sempre. Obrigado, Senhor, e permaneça conosco, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos lá iniciar aqui o nosso estudo. Nós estamos estudando o livro Obsessão e Desobsessão da Sueli Caldas Schubert, né? Nós estamos na terceira parte, capítulo 8, que trata do médium obsidiado. E hoje nós vamos começar aqui, se eu não me engano, é o parágrafo 7º, onde a Sueli diz assim: ante uma obsessão sutil ou evidente a afligir o médium, afirma Kardec categoricamente, a obsessão de qualquer grau, sendo sempre efeito de um constrangimento, e este não podendo jamais ser exercido por um bom espírito, segue-se que toda comunicação dada por um médium obsidiado é de origem suspeita e nenhuma confiança merece. Vamos pegar aqui o livro dos médiuns, na questão 242. Livro dos Médiuns, 242.
2, capítulo 23. 242. Kardec diz assim: a obsessão, como dissemos, é um dos maiores escolhos da mediunidade e também um dos mais frequentes, tá? Então, quando ele diz aqui, a obsessão, como dissemos, é um dos maiores escolhos da mediunidade, quer dizer, uma das maiores dificuldades. Um minutinho só. Ah, tá aqui. Né? É uma das maiores dificuldades, é um dos maiores problemas, podemos dizer assim. Eu vou até pegar aqui. Ô, Rose, Oi, fale. desculpe, eu estou meio perdidinho aqui. Eu estou no capítulo já de estudo, mas Eu estou eu- no 7º parágrafo. Então tá. Obrigado. Um, dois. Então, ele diz aqui, ó, a Sueli Caldas Schubert, começa assim o parágrafo. Ante uma obsessão sutil ou evidente a afligir o médium, afirma Kardec categoricamente. Aí eu vou pegar a afirmação de Kardec, que está no Livro dos Médiuns, item 242, tá? Então, ela diz aqui, Kardec diz assim, a obsessão, como dissemos, é um dos maiores escolhos, maiores dificuldades com que se depara o médium. Escolha é isso. Dificuldades, obstáculos, perigos, né? Podemos dizer assim, perigos com que se depara o médium. E também dos mais frequentes. Olha só que coisa interessante. O que ela está dizendo, o que Kardec está dizendo, que é um dos maiores obstáculos, tá? É um dos maiores obstáculos, e também um dos mais frequentes. Percebeu? Então, é comum até o médium passar por processos obsessivos. É comum. Tanto é comum que ele deixa claro aqui. Ela deixa claro aqui. Né? É muito interessante isso que o Kardec diz aqui na questão 242. A obsessão, como dissemos, é um dos maiores escolhos da mediunidade, um dos maiores perigos, uma das maiores dificuldades. Deixa eu. É porque caiu aqui, é engraçado, caiu, mas a gravação não caiu. Interessante isso, né? Caiu, mas inclusive tinha entrado uma companheira aí, Luzia, até que é a Luzia. Né? Então, de vez em quando, acontecem essas coisas. Caiu, mas a gravação não caiu, você vê que interessante. Então, voltando ao que estava dizendo, né? Kardec, na questão 242 de O Livro dos Médios, coloca isso. A obsessão, como dissemos, é um dos maiores escolhos, perigos, dificuldades da mediunidade. E também um dos mais frequentes. Então, é comum encontrar-se médiuns obsidiados. E aí ele diz aqui, por isso mesmo, continua Kardec, não serão demais todos os esforços que se empreguem para combatê-la. Então, nós, os médios, precisamos evitar todos os esforços para combater essa obsessão. Porquanto, além dos inconvenientes pessoais que a obsessão acarreta, é um obstáculo absoluto à bondade e à veracidade das comunicações. Porque, estando um médium obsidiado, o trabalho dele fica comprometido, não é? O trabalho dele fica comprometido. Você vai trabalhar com alguém, um médium, que está passando por um processo obsessivo, seja que nível for essa obsessão, tá? Seja que nível for.
Pode ser obsessão simples, pode ser fascinação, subjugação, não é? Porque tem pessoas, a gente é bom até lembrar disso, tem médios que dizem assim: ah, não, eu estou passando, o meu problema é obsessão simples. Como se uma obsessão pudesse ser simples. Toda obsessão é sinal de alerta, é perigo, tá? É perigo. E precisa ser imediatamente atacada. Então, Kardec continua aqui. A obsessão de qualquer grau, percebeu? De qualquer grau, sendo sempre efeito de um constrangimento, e este não podendo jamais ser exercido por um bom espírito. Claro, os bons espíritos jamais vão constranger alguém. Segue-se que toda comunicação dada por um médium obsidiado é de origem suspeita e nenhuma confiança merece. Se nelas, as comunicações, alguma desculpe, se delas alguma coisa de bom se encontrar, guarde-se isso e rejeite-se tudo que for simplesmente duvidoso. Então, as comunicações dadas por um médium, não passando por um processo obsessivo, têm que ser colocadas sob suspeita. Aí, aqui, queria também que a gente pegasse aí quem tiver fácil, eu esqueci de falar, que eu fiquei procurando outro livro e esqueci. No livro A Gênese, vamos pegar nosso livro A Gênese, no capítulo 14, o capítulo dos fluidos, o capítulo mais famoso da Gênese, né? É o capítulo dos fluidos. Capítulo dos fluidos. Lá no item 45, só vou ler um pedacinho, né? Eu tinha colocado até mais, mas vamos ler só esse. É o capítulo 14, os fluidos. Kardec diz assim: os maus espíritos abundam em volta da Terra. Então, os maus espíritos abundam em volta da Terra, por consequência da inferioridade moral de seus habitantes. Por isso que Kardec, na questão 242 do Livro dos Médios, diz que a obsessão é um dos maiores escolhos da mediunidade e também um dos mais frequentes. Percebeu? E a Gênese diz isso, que os maus espíritos abundam em volta da Terra, por consequência da inferioridade moral de seus habitantes. Por isso que no Livro dos Médios, Kardec diz que a obsessão é um dos escolhos mais frequentes da mediunidade. Por quê? Porque o nível de moral dos habitantes do planeta Terra é bastante problemático. Então, Então, é na Gênesis, capítulo 14. item 45. Então, é coerente, não é? É coerente. Os maus espíritos abundam em volta da Terra. Ora, se grande parte dos espíritos que se encontram no plano espiritual em volta da Terra são espíritos, né, inferiores, é claro que a obsessão vai graçar do nosso planeta. É lógico. Aí ele diz aqui, sua ação malfazeja, estou na Gênese, capítulo 14, item 45. Sua ação malfazeja faz parte dos flagelos com os quais a humanidade é alvo aqui embaixo. A obsessão, que é um dos efeitos dessa ação, como as doenças e todas as atribulações da vida, deve ser considerada uma prova ou expiação e aceita como tal. Então, a obsessão
é um dos flagelos com os quais a humanidade é alvo aqui embaixo. No segundo parágrafo do item 45 da Gênese, do capítulo 14, a obsessão é a ação persistente que o malvado espírito, podemos dizer que o ignorante espírito, exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito distintos, desde a simples influência moral, sem marcas externas sensíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Oblitera todas as faculdades mediúnicas, por isso que Kardec, no livro dos médios, lá no final da questão 242, diz assim, ó, a obsessão de qualquer grau, sendo sempre efeito de um constrangimento, e este não podendo jamais ser exercido por um bom espírito, segue-se, olha o que Kardec diz no livro dos médios, no final da questão 242, segue-se que toda comunicação dada por um médium obsidiado é de origem suspeita e nenhuma confiança merece. E aqui na Gênese, tá? Aqui na Gênese, ele fala que a obsessão oblitera todas as faculdades mediúnicas. Se ela oblitera todas as faculdades mediúnicas, lá no livro dos médios ele diz, por isso que a comunicação dada por um médium obsediado é suspeita. A gente está trabalhando aqui livro dos médios e a Gênese. Entendeu? Um apoiando o outro. Por isso que a comunicação de um médium obsidiado tem que ser suspeita, porque ele tem as suas faculdades mediúnicas obliteradas. Entendeu? Obliteradas, quer dizer, comprometidas. E continua assim na Gênese. Na mediunidade auditiva e psicografia, ela se traduz pela obstinação de um espírito em se manifestar com a exclusão dos demais. Aí pode ter a ver um processo de fascinação, não é? Aquele espírito que se apodera do médium e quer exclusividade. Quer exclusividade. Então, e às vezes o médium não percebe, estando obsidiado, ele não percebe, né? Ele não percebe isso. Voltando aqui ao livro Obsessão e Desobsessão da Sueli Caldas Schubert. Diz assim, agora nós vamos para... nós estamos na terceira parte do livro, capítulo 8, Médio Obsidiado. Agora nós vamos para o 8º parágrafo. Kardec dedica ao problema da obsessão o capítulo 23 de O Livro dos Médiuns. Todo esse capítulo 23, onde está a questão 242, chama-se da obsessão. É dedicado à questão do problema obsessivo. Olha a importância do ponto de vista sendo um escolho, né, uma dificuldade do perigo. Kardec vai dedicar todo um capítulo de O Livro dos Médiuns para tratar da questão da obsessão. Então, Kardec dedica ao problema da obsessão o capítulo 23 de O Livro dos Médiuns, asseverando que ela, a obsessão, se apresenta em 3 principais variedades: simples, fascinação e de subjugação. O codificador diz preferir o termo subjugação em lugar de possessão. De uso mais antigo, né? Porque lá no passado o pessoal falava muito, né? Ele está possuído, ele está possuído. Afirma que, a seu ver, ambos os termos são sinônimos. Ele afirma isso, sinônimo. Subjugação e possessão são sinônimos. Mas depois a gente vai ver que no livro A Gênese, ele dedica alguns itens do capítulo 14 dos Fluidos
a falar principalmente da possessão. Afirma que, a seu ver, ambos os termos são sinônimos, preferindo, entretanto, adotar subjugação para referir-se a obsessões mais graves. Justifica sua opção dizendo que a palavra possessão implica a crença de seres criados para o mal e perpetuamente voltados ao mal. O que não é verdade, diz a Sueli, pois todos os seres têm as mesmas possibilidades de evolução e de progresso. Nós sabemos que o processo da fascinação, o processo da subjugação, o processo da possessão pode durar um longo tempo. E podemos dizer assim, ó, um longo tempo. Mas um dia isso tem o seu fim. Porque nenhum espírito está condenado a ficar eternamente entregue ao mal. Nós sabemos, né? Disso. E Ô, Rose, todos. Oi, fale, Alberto. não, completa que depois eu falo. Quero dizer que todos nós temos o direito à misericórdia divina, né? E todos acabarão evoluindo e se tornarão espíritos puros. É da lei. É da lei. E continua, Sueli, e ainda que implica igualmente a ideia do caso da possessão, porque algumas pessoas interpretam isso de forma equivocada, um apoderamento de um corpo por um espírito estranho, de uma espécie de coabitação, quando realmente o que existe é uma constrição. Fala, Alberto. É que, inicialmente, né, no Livro dos Médiuns, Kardec vem e traz obsessão simples, fascinação e o terceiro agora, Subjugação. subjugação. Depois, e ele disse que se resumia aos três, depois ele revê lá na Gênesis, Isso em que não, ele começa na Revista Espírita. na Já revista na Espírita, e Revista depois vai para a Gênesis, onde ele, a na Gênesis que ele codificação, tinha. coloca que. E Mas aí foi baseado até numa médium que Kardec depois foi visitar e viu que era uma verdadeira possessão. Então, ela aqui, eu entendi que ela ainda não está nesse termo de aceitar a possessão, ela contradiz isso, né? e ela entende que Kardec não é que ele condenasse ou dissesse que não existe possessão. Ele diz o seguinte, que ele não é muito adepto da palavra possessão, porque as pessoas, às vezes, interpretam de forma errada. Né? Quando a pessoa não conhece e ouve falar em possessão, todos nós trazemos das religiões passadas certas questões, igual aquela questão que nós conversamos semana passada, foi essa semana mesmo, sobre Jesus. Algumas pessoas, e alguns espíritas também, têm certa dificuldade de entender que Jesus foi criado como todos nós, simples e ignorantes. Né? E que se hoje ele é o espírito crístico, ele o é não porque ele foi criado de forma especial, mas porque ele trabalhou por isso. Então, esse título, né, de espírito crístico foi obtido através do esforço que todos nós podemos fazer. E todos nós, um dia, também nos tornaremos espíritos crísticos. Então, às vezes, tem pessoas que têm essa dificuldade de entender isso. Então, da mesma forma, quando você fala em possessão, tem pessoas que levam a palavra logo para o, vamos dizer assim, aquela definição literal, possuído, que aí tem essa coisa dos filmes, né? Está possuído. Aí tem aquela ideia de que o espírito invasor que está promovendo constrangimento expulsa o espírito definitivamente e toma conta do corpo dele.
Então, tem pessoas que têm essa ideia. É um apoderamento, né? Então, expulsa e vai tomar conta daquele corpo e vai utilizar esse corpo ad eterno. E a gente sabe que não é isso. Nenhum espírito pode se apossar do meu corpo e me expulsar do meu corpo e se apoderar do meu corpo ad eterno. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Ele pode promover um constrangimento muito grave durante um certo tempo, mas ele precisa se afastar de vez em quando. Ele pode retornar, mas ele não pode se apoderar. Tipo, esse corpo é meu, agora é meu. Te expulsei. E aí o outro espírito vai para onde? Vai ficar vagando, porque o corpo dele está ocupado. Então, Kardec não gosta muito da palavra possessão, porque algumas pessoas logo imaginam esse quadro de posse total. Entendeu? Inclusive, aqui, eu estou com o livro dos médios. Quando ele fala aqui, na questão 240, na 240 do livro dos médios, ele diz assim: a subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu bel grado. Numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo. Depois, na 241, ele diz assim: dava-se outrora, lá no passado, o nome de possessão ao império exercido por maus espíritos, quando a influência deles ia até a aberração das faculdades da vítima. A possessão, diz Kardec, seria para nós sinônimo da subjugação. Tá? Aí ele diz: por dois motivos deixamos de adotar esse termo. Ele usava o termo possessão. E ele disse que deixou de adotar esse termo, primeiro porque implica a crença, leva pessoas a terem essa crença, que é uma crença equivocada. A crença de seres criados para o mal. Aqui é um livro dos médios, ele foi publicado em 1861. Nós estamos em 2024. Pois hoje, em 2024, nós encontramos pessoas que acreditam que existem seres criados para o mal e perpetuamente voltados ao mal. Nós ainda temos pessoas, e não são poucas, não. São muitas. São muitas. E ele chama atenção para essa crença equivocada lá em 1861. Nós estamos em 2024. E ainda existem pessoas, hoje, em pleno século XXI, que ainda acreditam nisso. Que ainda acreditam nisso. Tá? Então, Rose, Oi. deixa eu então fazer uma para ver se eu compreendi. Então, ele classifica em três tipos primeiro, tudo ok. Depois ele percebe com as observações dele que também pode ter a possessão, mas só que ele não adota, ele não gosta da palavra possessão, porque dá um sentido duplo. Então, ele Isso. prefere, no lugar da possessão, usar subjugação. Agora, deixa eu só colocar isso para. Então, ele diz. Aí ele diz: enquanto que não há, senão seres mais ou menos imperfeitos, os quais todos podem melhorar-se. Então, essa crença de um ser perpetuamente dedicado ao mal não é verdadeira. Porque, como diz Kardec na questão 241 de O Livro dos Médios, todos podem melhorar-se. Todos podem, né? Mas, aí vamos ao mais. A partir de 1863, porque o Livro dos Médios
É publicado em 1861. A partir de 1863, ele vai publicar na Revista Espírita, de dezembro de 1863, ele vai abordar com mais profundidade a questão da possessão. E ele começa a estudar. Então, você vai encontrar na Revista Espírita, de fevereiro de 1863, ele abordando a questão da possessão. Em junho de 1864, em janeiro de 1865, em junho de 1865, em fevereiro de 1866, em junho de 1867. Ele começa a se aprofundar, tá? Se aprofundar, e aí ele vai perceber que, apesar da questão da crença das pessoas em que possessão pode levar o indivíduo a acreditar que alguém ficará eternamente dedicado ao mal, esse termo se adequa. Esse termo pode ser usado sim, mas sempre fazendo esse esclarecimento. Ele vai adotar, ele vai aceitar a palavra possessão, ele vai aceitar, mas não esquecendo de fazer essa observação de que não existem criaturas dedicadas eternamente ao mal. Esclarecimento que hoje ainda precisamos fazer. Ainda precisamos fazer. Então, Porque olha tem só, pessoas então, que ainda acreditam nisso. de acordo, então, a possessão, ele, então, vê, pelos estudos lá em 1800, Revista Espírita e depois na Gênesis, que possessão existe. Só que esse termo é perigoso, que pode ser que considerem como um possuído definitivo e tal, mas é um quinto grau, Seria um é terceiro. um possessão, né? É um grau de Possessão. isso. E a gente já nós vamos chegar lá. Continuando aqui com a Sueli. E ainda que implica o termo possessão, igualmente a ideia do apoderamento de um corpo por um espírito estranho, de uma espécie de coabitação, quando realmente o que existe é uma constituição. Continua ela aqui. Entretanto, olha aqui, olha o parágrafo, olha o que diz a Sueli agora. Entretanto, revendo o assunto na Gênese, capítulo 14, item 47, o mestre Leonês passa a adotar o termo possessão. Talvez por ser este de uso mais popular, esclarecendo então que, vamos pegar a Gênese, ele passa a adotar, porque todo mundo fala mesmo, ele passa a adotar. Aí eu vou lá na Gênese, capítulo 14 dos fluidos, item 47. Gente, a gente estuda assim, tá? A gente estuda com o livro e com a codificação dando apoio para tirar todas as dúvidas. Então, em cima da mesa, eu sempre digo, além do nosso livro de estudo, que é o da Sueli Caldas Júnior, é bom deixar os outros livros da codificação. Livro dos Espíritos, Evangelho, Livro dos Médiuns, a Gênesis, vai lá e vem cá. Olha o que está escrito do capítulo 14, item 47 do livro A Gênese. Na obsessão, o espírito age exteriormente, com auxílio de seu perispírito. Percebeu como o perispírito é da base de tudo? Que ele identifica como do encarnado. Este último encontra-se, então, enlaçado, quer dizer, o corpo do encarnado, né? Enlaçado como uma rede e forçado a agir contra a sua vontade. Então, o espírito encarnado somos nós, encontra-se enlaçado como em uma rede e forçado a agir contra a sua vontade. Aí olha o que ele coloca aqui. Na possessão, item 47, capítulo 14, segundo parágrafo. Na possessão, em lugar de agir exteriormente, o espírito livre se substitui, por assim dizer, tá? Ao espírito encarnado. Faz a eleição de domicílio em seu corpo, sem que, contudo,
este o deixe definitivamente. Ele passa, vamos dizer assim, né, a alugar o corpo do outro, a estar ali, junto ao outro, mas sem afastar, tá? Sem afastar definitivamente o encarnado. Esse é o grande problema, os grandes equívocos que alguns companheiros de outras religiões acreditam que na possessão O- o espírito mal se apodera do corpo do encarnado e expulsa, tomando para si o corpo do outro. Ele diz aqui, o- fala, Vera. eu estou lembrando, numa época eu andei pesquisando muito sobre a questão da possessão, era muito discutido isso. E eu me lembro que eu li isso, que na possessão há um domínio maior sobre o sistema nervoso central do médium, né? Por algum tempo, né? Por algum tempo, há um domínio maior. E depois, mais à frente, eu li alguma coisa sobre possessão positiva e negativa, né? Sim, A positiva é, fala. não, está certo. Ah, Existe então tá bom. essa Tá. proteção, vamos dizer assim, positiva. Isso, isso. Então vai chegar lá, tudo bem. Então, ele vai dizer aqui, ó, este último, na possessão, em lugar de agir exteriormente, o espírito livre se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Faz eleição de domicílio em seu corpo, sem que, contudo, este o deixe definitivamente, o que não pode ter lugar senão com a morte. E se o espírito sai definitivamente do corpo, é por ocasião da desencarnação. Mas aí o outro não pode tomar posse, né? Tipo assim, e vamos imaginar essa loucura. O sujeito morre, e aí o obsessor diz assim, agora o corpo é meu. Não, não pode, porque o corpo é construído, vamos usar o termo assim, para uma individualidade. A partir do momento que o sujeito desencarna, o corpo dele começa a entrar em quê? Em decomposição. O outro não pode pegar esse corpo. Então, eles aqui, a possessão é, pois, sempre temporária e intermitente. Então, o espírito, né, passa a constranger o outro de forma muito contundente, de forma muito grave. Ele pode ficar um tempo, mas não pode ficar um longo tempo. Aí ele se afasta. Tem aquela passagem do Evangelho, quando Jesus diz assim para o espírito, para uma pessoa que está passando por um processo de obsessão, que ele auxilia aquela criatura, né? Afasta o espírito obsessor, mas diz para a criatura buscar a sua melhora moral, porque senão o espírito obsessor vai fazer o quê? Vai retornar. Então, essa possessão é sempre temporária, não é eterna, é intermitente, porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar e a dignidade de um espírito encarnado, atentando que a união molecular do espírito e do corpo só pode se operar no momento da concepção. No momento que está acontecendo a concepção, começa o quê? A elaboração do corpo. É para o indivíduo X. O indivíduo Y poderá se apossar eternamente daquele corpo. Tá? Aí aqui, eu estou olhando aqui na Gênesis, quando isso que a Vera estava falando, no caso, você pode acontecer, aqui, ó, item 48, Vera, a obsessão é sempre uma ocorrência de um espírito malfeitor. A, a obsessão, repare, a obsessão é sempre uma ocorrência de um espírito malfeitor. A Sim. possessão
Não, De ser a atuação de um bom espírito também. isso. Quer falar e, para causar maior impressão em seu ouvinte, toma emprestado o corpo de um encarnado que lhe empresta voluntariamente, como se emprestasse sua veste. Isso se faz sem nenhuma perturbação nem mal-estar. E durante esse tempo, o espírito que emprestou o corpo se encontra em liberdade, como no estado de emancipação, e mais frequentemente ele se coloca ao lado de seu substituto para escutá-lo. Vamos criar aqui uma situação. Joana de Ângeles Isso, esse exemplo. enviar uma mensagem sem que o médium proceda Transfiguração. por interferência, porque nós sabemos que o médium sempre interfere, né, na comunicação. Então, ela quer trazer, como Emmanuel também, em relação ao Chico, ela quer trazer uma, vamos dizer assim, uma mensagem mais pura, livre de qualquer vestígio, né, de interferência do médium. Então, o médium confia, ele confia, não é? Ele confia, Divaldo confia em Joana. Chico confiava plenamente em Emanuel. Sabe que pode emprestar, que não vai correr risco nenhum. E aí a Joana, ou o Emmanuel, ou o André Luiz, um espírito desse, né? Ele empresta voluntariamente o corpo dele. Cede o corpo. Se afasta do corpo através do desdobramento, fica mais livre, e aí não corre tanto risco de interferir na comunicação, tá? Fica ali próximo do espírito que está utilizando o corpo dele para dar comunicação e vai escutando o que ele vai falar. É um tipo de possessão do bem. Entendeu? E aí, no caso, até ele fala da transfiguração do Divaldo. Quando você olha e você vê que ali está a Joana de Ângeles, né? Exatamente, né? Então, a transfiguração vai ocorrer aí, porque ela tomou posse daquele corpo. Ela tomou posse daquele corpo, né? Então, a obsessão, tá, é sempre uma ocorrência de espírito malfeitor, mas a possessão não. A possessão pode ser utilizada pelo espírito malfeitor como pelo benfeitor. Entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando alguém fala em possessão. Os espíritos maus se apoderam. E nem sempre. Os espíritos bons também. Isso que a gente tem que chamar atenção para isso, né? No caso, Rose, o espírito bom se apodera com um propósito, com finalidade. O mal também tem um propósito, né? Ele também tem um Será? propósito, o espírito mal, quando se apodera. É fazer o quê? Algo ruim. Não, o mal, mas eu digo o bem, quando se apodera, é para fazer ter um propósito, uma finalidade, uma boa mensagem mais Isso. purificada. Mais livre de interferências do médium, porque nós sabemos que o médium interfere na comunicação. Então, lembra sempre daquela história do Emmanuel com Chico, das almas gêmeas. Quando Emmanuel diz que, ele faz uma observação, pode ter sido uma interferência do médium. Está lá no livro Consolador, lá no finalzinho do livro Consolador. Aquela história das almas gêmeas. Né? Então, olha só, segundo parágrafo da questão 42 e 48 da Gênesis, aqui do capítulo 14.
quando o espírito possessor é mau, porque no parágrafo anterior ela falou da possessão por um espírito bom. Agora, olha aqui, ó. Quando o espírito possessor é mau, as coisas se passam diferentemente de quando ele é bom. Ele não toma o emprestado corpo, mas se apodera. Tipo assim, é mal educado, entendeu? Não pede permissão. Porque quando o espírito bom vai promover a possessão, ele pede, né? Ele pede permissão, afinal, o corpo não é dele. Mas o espírito mau não pede permissão. Ele se apodera. Se o titular não possuir força moral, ele resistir. Se possuir, não consegue. Ele o faz por maldade, para com o dito, a quem tortura e martiriza de todas as maneiras. Até querer fazer com que pereça, pode levar à morte, tá? Até querer fazer com que pereça, seja pelo estrangulamento, seja colocando no fogo do desditoso paciente. Insulta, difama e maltrata os que o cercam. Lidera-se a essas excentricidades e atos que têm características de loucura furiosa. Aí aqui eu vou pegar, vocês não precisam pegar não, tá? Eu vou pegar aqui o livro, que o Obras Póstumas é meio dificilzinho para a gente achar. Aqui, Obras Póstumas, da primeira parte, da obsessão e possessão, no item 58, deixa eu achar aqui rapidinho, Obras Póstumas da primeira parte, da obsessão e possessão, no item 58, no último parágrafo do item 58, ele diz assim, que é um item grande, o item 58, e muito interessante. Ele diz assim, cumpre, Kardec, né? Cumpre também dizer que a miúde se atribui aos espíritos maldades de que eles são inocentes. Alguns estados doentios e certas aberrações que se lançam à conta de uma causa oculta derivam do espírito do próprio indivíduo. Tem muita coisa que a gente chama de obsessão, né? Isso é um obsessor. E, às vezes não é. As contrariedades que de ordinário cada um concentra em si mesmo, principalmente os desgostos amorosos, dão lugar com frequência a atos excêntricos, que for errôneo considerar-se fruto da obsessão. O homem, olha o que Kardec diz aqui, o homem não raramente é obsessor de si mesmo. Acrescentemos, por fim, que algumas obsessões tenazes, sobretudo em pessoas de mérito, fazem, às vezes, parte das provações a que essas pessoas estão sujeitas. Acontece mesmo que a obsessão, quando simples, é uma tarefa imposta ao obsidiado, qual a de trabalhar pela regeneração do obsessor, como um pai pela de um filho. Olha que coisa interessante, né? Que coisa interessante. E depois ele vai dizer aqui, ó, a experiência comprova a ineficácia do exorcismo nos casos de possessão, porque alguns companheiros, né, de algumas outras religiões, muitas vezes chegam a esse ponto extremo, né, de querer promover o exorcismo, né? E ele diz aqui, improvado está que quase sempre esse processo de exorcismo, que outras religiões promovem, quase sempre aumenta o mal, em vez de atenuá-lo. A razão se encontra em que a influência está toda no ascendente moral, exercido sobre os maus espíritos, e não no ato exterior, na virtude das palavras e dos gestos. Então, a possessão é uma questão muito grave, tá? Muito grave mesmo, e pode levar à morte daquele que está passando por esse constrangimento, né? Então, a gente vê como isso é problemático. Vamos continuar aqui. Agora eu vou
pular um pedaço, porque o que eu li aqui na Gênesis é o que está aqui. Eu vou para o parágrafo, lá no para que diz assim, Kardec ressalta. Mas antes, né, antes de ler isso, vou ter uma notinha aqui que a Sueli colocou. O meu é notinha 40, quando ela diz assim: o termo possessão, na literatura espírita mediúnica, é adotado com bastante frequência. Vide, por exemplo, dos domínios da mediunidade, e na prática designa aqueles casos realmente mais graves de obsessão. Seria assim o seu grau máximo, né? Então, a obsessão seria esse grau máximo, tá? Da obsessão. Voltando aqui a Sueli, Kardec ressalta também quão graves são as consequências da fascinação. Aí eu vou pegar o Livro dos Médiuns, questão 239. Livro dos Médiuns, que Kardec faz uma observação muito importante em relação à fascinação. 239 de O Livro dos Médiuns. Kardec diz assim: a fascinação tem consequências muito mais graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium, e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio. O sujeito perde a autonomia relativamente às comunicações. O médium fascinado não acredita que o estejam enganando. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega, que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo do que escreve, ainda quando esse absurdo salte aos olhos de toda a gente. Uma vez eu estava observando, lendo um artigo de um médium que, no passado, deixou uma obra maravilhosa. Uma obra maravilhosa, e essa obra dele não fica invalidada porque ele passou por um processo desse, né? E acredito de fascinação. Então, ele dava comunicações de um determinado espírito. Só que depois de um certo tempo, essas comunicações dele começaram a ficar sob suspeita. E aquele espírito que ele dava as comunicações começou a mudar a forma de trazer o seu conhecimento, né? Dava para você perceber bem a comunicação antiga que ele trazia desse espírito e a atualidade, a comunicação atual. É uma coisa que você dizia assim, não é possível que seja o mesmo espírito. Mas ambas as comunicações tinham o mesmo nome, a dos anos 80 e a dos anos 2000. E ele continuava, o médium, dizendo que era o mesmo espírito. A assinatura está aí. Uma vez ele foi para uma entrevista, esses programas espíritas, assim, né? E o entrevistador fez a pergunta para ele. Fala, tocou no assunto. Meu amigo, você não está vendo aí que essa mensagem desse espírito, que assina pelo nome tal, não está em acordo com as mesmas com as comunicações dele na década de 80? É diferente, embora assine o mesmo nome. Aí o entrevistador perguntou assim: o espírito é esse mesmo? Sabe qual foi a resposta dele? Tem o mesmo nome, mas talvez seja outro. Talvez seja outro. Em nenhum momento eu disse que é o mesmo. Percebeu? Ele assinava, né, o mesmo nome do espírito, lá da década de 80, e quando o entrevistador foi em cima dele, disse: ué, pode ser outro, com o mesmo nome. Eu nunca disse que era o mesmo, mas tem o mesmo nome.
Então, aí você percebe o quê? Ele está com algum problema, não é? Ele está com algum problema. Então, é o que o Kardec diz aqui, ó. A ilusão pode mesmo ir até o ponto de o fazer achar sublime a linguagem mais ridícula do médio fascinado. Fora erro acreditar que a este gênero de obsessão só estão sujeitas pessoas simples, ignorantes e baldas de senso, né, com pouco senso. Então, ele fala aqui, cuidado, tá? É erro acreditar que só pessoas com pouco conhecimento estão sujeitas à fascinação. Aí diz aqui, dela não se acham isentos nem os homens de mais espírito, os mais instruídos e os mais inteligentes. Até pelo contrário, eu acho que eles são mais sujeitos, por causa da questão da vaidade. Sobre outros aspectos, o que prova que tal aberração, que é a fascinação, é efeito de uma causa estranha, cuja influência eles sofrem. E ele continua aqui, já dissemos que muito mais graves são as consequências da fascinação. Efetivamente, graças à ilusão que dela decorre, o espírito conduz o indivíduo de quem ele chegou a apoderar-se como faria com o cego, e pode levá-lo a aceitar as doutrinas mais estranhas, as teorias mais falsas, como se fossem a única expressão da verdade. Ainda mais, pode levá-lo a situações ridículas, comprometedoras e até perigosas. Até perigosas. Tá? Então, olha como é difícil tratar o espírito, o médio fascinado. Primeiro, porque ele não acredita que está com problema. O mundo é que não compreende. Não é assim? Todo aquele que se aproximar dele para chamar a atenção dele, né, por mais amoroso que seja a sua observação, ele vai repelir. Que o espírito que fascina deseja o quê? Isolá-lo. Isolá-lo. E ele, a sua vaidade, não é? Vai dizer, não, o mundo está contra mim. Por isso, Kardec diz que é difícil tratar. Porque na subjugação e na possessão, às vezes a pessoa fica de uma tal forma, em cima até de uma cama, que a família ampara, ou leva para o hospital, ou leva para uma casa espírita, não é? Para o atendimento. Agora, como você vai ajudar no tratamento de um fascinado se ele diz que eu não tenho problema? Eu não tenho problema. É igual o dependente químico, o alcoólatra, né? Ô, meu amigo, vamos lá, você está bebendo demais. Não, eu só bebo socialmente. Quando eu quiser parar, eu paro. É igual fumante. Não, isso é recreativo. Quando eu quiser parar, eu paro. Eu só bebo socialmente. É alcoólatra. Mas ele não se admite alcoólatra. Ele bebe socialmente. Né? Então, é isso que Kardec traz para a gente aqui. Continuando aqui. Aí ele diz assim, dentre todas as modalidades, voltei para a Sueli, tá? Dentre todas as modalidades, talvez seja esta a mais difícil, que é a fascinação, né? De ser tratada e curada. O que se observa nesses casos é que a pessoa fascinada se compraz sobremaneira com a situação em que vive, iludida pelo obsessor, que alimenta a sua vaidade. É aquilo que eu falei para vocês. Tá? É vaidoso. Nossa, eu sou o melhor dos melhores e você vem dizer que eu não sou perfeito? Que isso? Eu me olho todo dia no espelho e eu vejo o quê? Um espetáculo.
o maior dos maiores, e você vem dizer que isso é obsessão? Você que não reconhece a minha superioridade. Entendeu? Você não reconhece a minha superioridade. Esse é o discurso do fascinado. Ele pode até não verbalizar, mas lembra quando o Hermínio ontem, no Universidade dos Carismas, falou sobre um estranho brilho no olhar? Ele pode não verbalizar, mas ele terá um estranho brilho no olhar, e pensando tudo isso. Você que é um medíocre que não reconhece a minha superioridade. Ele talvez não verbalize, mas pensa. E usando aquilo que o Hermínio falou, com um estranho brilho no olhar, o brilho do olhar do fascinado, né? Então, ele diz aqui, presenciamos... Ah, não, ela continua aqui, né? Iludida pelo obsessor que alimenta a sua vaidade, exacerbando-a. Reparou? Ele vai potencializar aquele problema moral do médium, que é a vaidade, exacerbando-a, cada vez mais intrincada se torna a questão. À medida que o enfermo, que o fascinado é o enfermo, passa a necessitar da aproximação do fascinador, numa simbiose completa em que ambos se obsidiam mutuamente. Então, o fascinado passa a sentir a necessidade de absorção do fluido do outro. E o outro se alimenta dele também. E aí, olha a troca. E aqui, eu vou encerrar contando esse caso aqui. Presenciamos, a Sueli contando, né? Presenciamos um caso desse tipo de fascinação. Ele, que ela não vai citar o nome, né? É portadora de uma fascinação que se tem mostrado resistente a quaisquer orientações. Certa feita, apresentou-se no Centro Espírita Ivon Costa, que era o centro espírita que a Sueli frequentava, lá em Minas. Dizia ser médium em grande atividade mediúnica e desejosa de frequentar as reuniões que julgava adequadas ao seu grau de desenvolvimento. Reparou? Eu quero participar de tais reuniões que estão adequadas ao meu grau de desenvolvimento. Contou que exercia sua mediunidade em casa, olha que beleza, onde recebia, através da psicografia e da psicofonia, conselhos para todas as pessoas do seu conhecimento, solicitados ou não. Então, ela dava consulta à vontade, né? Esclarecida quanto aos inconvenientes dessa prática, foi convidada a frequentar reuniões públicas. Percebeu? Ela queria participar de reuniões específicas ao nível do desenvolvimento mediúnico dela. E o que eles disseram? Irmã, passe a frequentar reuniões públicas. Ela achou, meu Deus, né? Aí aqui, né? Reuniões públicas e aconselhada a não se descurar, quer dizer, não se descuidar do estudo da doutrina e do amor da caridade. Ela realmente frequentou durante um certo tempo as reuniões públicas, mas passou a trazer páginas que afirmava serem psicografadas. Passou a trazer para a casa espírita psicografias que ela fazia em casa, constando de conselhos e orientações assinadas pelos mentores do centro e recebidas em seu lar. Tais mensagens eram completamente desconexas, confusas e incompreensíveis, embora ela as julgasse de alto nível. Manteve-se avessa, quer dizer, não aceitou quaisquer ponderações, irredutível em seu ponto de vista, e achando injusta todas as observações que lhe foram feitas com discrição e carinho, afastando-se em breve do centro. Soubemos que ele tem percorrido outros centros da cidade e agindo da mesma maneira. Jamais admitiu que possa estar sendo vítima de um espírito mistificador. E tal como Kardec esclarece,
como característica principal dessa modalidade de obsessão, afasta-se de toda e qualquer pessoa que a possa orientar. E aí, para a gente encerrar, aqui no livro, ele traz a questão 248 de O Livro dos Médiuns, que eu vou ler rapidinho aqui, né? Eu vou botar aqui, ó. Na questão 248. Acontece muito frequentemente que o médium só se pode comunicar com o único espírito que a ele se liga e responde pelos que são chamados por seu intermédio. Ele está falando da questão, né, desses espíritos, desses velhos. Nem sempre há nisso uma obsessão, porquanto o fato pode derivar da falta de maleabilidade do médium, de uma afinidade especial sua com tal ou tal espírito. Então, pode até acontecer de um médium estar muito ligado a um certo espírito e receber muitas comunicações desse médium. Mas ele faz uma observação. Somente a obsessão propriamente dita, quando o espírito se impõe e afasta intencionalmente os outros. Vamos pensar aqui no caso de Divaldo com Joana. Grande parte de mensagens de Divaldo vem através de Joana de Ângeles. Grande parte da obra do Chico foi baseada nas comunicações de Emmanuel. Mas o Chico, assim como Divaldo, também traz comunicações de outros espíritos, como Manuel Fleury de Miranda. Não há uma proibição, um cerceamento. Então, o espírito, ou melhor, o médium, ele pode dar, vamos dizer assim, 70% das suas comunicações de um determinado espírito. Mas ele também está aberto a receber comunicações de outros. Quando acontece o cerceamento, você é só meu, exclusivamente meu, aí sim é o perigo da obsessão. Então, eu quero dizer aqui, geralmente o espírito que se apodera do médium, tendo em vista dominá-lo, não suporta o exame crítico das suas comunicações. Quando vê que não são aceitas, que as discutem, não se retira, mas inspira ao médium o pensamento de se isolar, chegando mesmo, não raro, a ordenar-lhe. Todo médium que se melindra com a crítica das comunicações que obtém, faz-se eco do espírito que o domina. Espírito esse que não pode ser bom, desde que lhe inspire um pensamento ilógico, qual de se recusar ao exame. O isolamento do médium, quer dizer, o isolamento do médium é sempre coisa deplorável para ele, porque fica sem uma verificação das comunicações que recebe. Não somente deve buscar a opinião de terceiros para esclarecer-se, como também necessário lhe é estudar. Porque se ele estudou o Livro dos Médiuns, ele vai ver que aquilo que está acontecendo com ele não é bom. Todos os gêneros de comunicações a fim de as comparar, tá? Então, foi o que ela trouxe aqui, né, nesse item. Ela diz aqui, ó, ela traz um trecho do Livro dos Médiuns, né? Geralmente, o espírito que se apodera do médium, tendo em vista dominá-lo, não suporta o exame crítico das suas comunicações. Porque se ele permite que o médium entregue a comunicação para um exame crítico, ele corre o risco de ter detectado ali o problema. E vai que o médium, de repente, tem um vislumbre e aceite a observação. E aí vai querer se afastar, né? Quando vê que não são aceitas, que as discutem, quando esse espírito percebe que as pessoas não estão aceitando a comunicação dele, ele, espírito, ele não se retira do médium, ele não se afasta do médium, mas ele inspira o médium, ao médium, o pensamento fica isolado, sendo mesmo não raro a ordenar. Então, quando ele percebe que o texto que ele está apresentando, a mensagem que ele está trazendo através do médium, está sendo criticada por outros, ele não vai embora, ele não se afasta, muito pelo contrário, ele não se afasta, ele faz com que o médium se isole. E aí ele permanece ali. Infelizmente, a gente sabe que muitas pessoas, né, adoram receber comunicações, não é? Muitas pessoas
procuram esses médiuns. Aí eu queria saber o que que vovó falou, o que está acontecendo, o meu futuro, sem nenhum tipo de preocupação se essas mensagens que estão chegando são verídicas. Tem gente que adora isso, adora. E é isso que eles querem, porque mercado e público para isso eles terão. Com certeza eles terão. Tá? Vide muitas mensagens que surgem aí nas redes sociais, que o pessoal diz, foi um espírito do bezerro, fulano de tal, que mandou. Quando você lê a mensagem, você percebe, meu Deus, essa mensagem não tem nada que se aproveite. E as pessoas ficam compartilhando, sem fazer uma análise da mensagem. Tá? Então, nós vamos dar uma paradinha aqui. Semana que vem, dia 12. Dia 12, a gente vai começar nesse parágrafo aqui, ó. Este comentário de Allan Kardec. Vamos colocar a data aí. Dia 12/4/24. É nesse parágrafo. Este comentário de Allan Kardec é o que transcrevemos a seguir, né? Então, vamos dar uma paradinha aqui. Então, a gente vê como essa questão do médium obsidiado ela precisa ser analisada com muito cuidado e muita seriedade. Tá? Todos nós que somos médiuns não podemos estar sujeitos a um problema como esse. Tá? Ninguém está livre de sofrer um processo obsessivo. Tá? Então, é sempre bom a gente manter a atenção e fazer aquilo que Jesus falava, ensinou, vigiar e orar. Vigiar e orar. Então, nós vamos encerrar aqui essa nossa aula, essa primeira aula, depois nós retornaremos para o estudo do livro Qualidade da Prática Mediúnica, né? Projeto Manuel Filomeno de Miranda, mas vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer aos espíritos amigos, a oportunidade que eles estão nos concedendo de mergulharmos um pouco mais desses temas importantíssimos, principalmente para aquele que trabalha com a mediunidade, principalmente do trabalhador das reuniões mediúnicas ou reuniões de desobsessão. Bom, que o Senhor nos abençoe. Então, dá uma paradinha, beber uma aguinha. Quando for 5h30, nós retornamos para o estudo do livro Qualidade na Prática Mediúnica.